Vamos orar, vamos falar com Deus na abertura da programação. Deixa eu ajeitar aqui. E depois vamos adorar a Deus proclamando a palavra dele. Deus querido, Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos na tua presença aos seus pés. Ontem, Senhor, eu falei isso, depois eu pensei muito sobre isso. E concordei comigo. Raramente eu concordo comigo, porque eu me questiono muito, Senhor. E o nosso lugar mais confortável do cristão é aos pés do Senhor. Aceita-nos aos teus santos pés. Fala conosco, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, recebe a nossa honra, o nosso louvor. Recebe-nos aos teus pés. Ajuda-nos a caminharmos. Ajuda-nos a não perdermos o Senhor da nossa visão. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos. Livra-nos, Senhor, da falsidade, daquelas pessoas que tentam de todas as formas nos ludibriar. Fala conosco. Esta é a oração que eu apresento nesta manhã, por mim e por todos aqueles que estão concordes comigo. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quero dizer para a Lena e o Luiz que eu continuo orando pelo Weber. Continuo clamando por ele, pela vida, pela saúde dele, pela recuperação. Todos os dias eu oro pelo Weber. E quero dizer também para o Tommy que eu, desde que tomei conhecimento do caso do Marcelo, eu oro pelo Marcelo. Né? Hoje, se Deus assim nos permitir, a gente vai orar também, né? Então a gente tem orado. Hoje eu estou lembrando disso porque o irmão Getúlio, lá em Bonito, diz que tem uma lista de pessoas, né? Umas 20 pessoas ele colocou que ele ora. E o meu nome está lá na lista dele. Eu fico muito agradecido, viu? Eu creio que as suas orações têm me ajudado muito nos momentos mais difíceis que eu tenho passado nos últimos tempos. As orações ajudam, porque não é fácil, né? Não é fácil. A gente tem alguns defeitos, alguns muitos, né? Mas, bom, eu não sei se será amanhã ou se será na sexta. Eu vou falar sobre o relacionamento no casamento.
E eu quero, não sei se vai ser amanhã, vai ser na sexta, tem algumas coisas que eu quero ainda pensar, estudar melhor para falar. E eu quero já provocar você que está aí me ouvindo. Fazer uma provocação para você. Quem pode dizer eu sou feliz no casamento? Olha, por favor, sem aquele triunfalismo imbeciloide. Não precisa responder isso para mim. Claro que não. Você não vai escrever, eu sou, não precisa. Não tem necessidade. Quem é feliz, 100% feliz no casamento, em todas as áreas? Mesmo que você seja viúvo ou viúva, né? Porque depois que a pessoa morre, a pessoa fica boa, fica maravilhosa, fica perfeita, né? Não há um morto que não seja perfeito. Então, mesmo que você seja viúvo ou viúva, não vai lá, e o meu marido, não. Seja sincero com você, né? Porque morreu, ficou perfeito. Eu sei que o dia que eu morrer, os meus filhos vão falar que eu era o melhor pai do mundo. Vai ser assim. As pessoas que me conhecem, não, aquele cara era fantástico, olha que coisa. Mas depois que eu morri. Porque todo mundo fica bom depois que morre. Parece que a gente tem que morrer para ficar bom. E eu quero morrer com muita saúde. Eu brinco sempre. Às vezes eu estou correndo por aqui, passa um ou outro e brinca, né? Ontem eu estava correndo e tinha um sujeito parado de moto, né? Eu já estava no final já da corrida, estava cansado. Aí o sujeito da moto estava parado, estava esperando alguém, não sei. A hora que eu passei, ele falou, ô tio, não é tio, eu já sou avô meu, né? Que apetite, hein? Porque é o meu horário de correr, a hora do almoço, né? Eu falei, eu quero morrer com bastante saúde. Brinquei com ele, óbvio, né? Enfim, eu não sei se amanhã ou sexta-feira, vamos ver. Se eu conseguir terminar hoje, aqui eu tenho coisas, né, para fazer e, enfim, não perca. Mesmo que você achar, o meu casamento é um casamento feliz. Não perca. Quem que você segue? Hoje o papo é esse, conversa aqui no culto a Deus hoje, é esse. Quem que você segue? Você segue Deus? Você segue Satã? Ou você segue você mesmo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não vou falar isso não. É que às vezes me vem algumas coisas na cabeça e eu acho que eu devo falar, né? Mas depois eu falo e daí eu repenso. Eu não vou falar deste assunto porque vão falar que, tá vendo, né? E aqui não é lugar disso. Então, a vida apresenta para a gente decisões que a gente precisa tomar. Até decisão de você não tomar decisão nenhuma. Olha, minha decisão é não fazer nada. Eu quantas vezes, aliás, eu estou mais ou menos assim nessa fase de vida, né? Eu não vou fazer nada a respeito disso. Não vou fazer.
Não é? Porque é a melhor coisa. Melhor coisa. Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia não tem, e é uma conclusão que eu cheguei, instruções absolutas para tudo e nem dá nome para as suas instruções, que são absolutas. Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia uma resposta clara, absoluta, sobre quantas horas os seus filhos devem passar mexendo no celular, na internet. Né? Isso não está escrito na Bíblia. Não tem isso. A Bíblia também não fala quais os jogos de videogame que os seus filhos podem ou não podem jogar. Não fala. A Bíblia, por exemplo, não fala para você assim: será que eu posso faltar ao trabalho porque ontem eu fiquei acordado até altas horas lendo a Bíblia? A Bíblia não fala. Por que a Bíblia não fala? Porque ela é falha? Porque ela é incompleta? Não. Porque cada um de nós tem dentro de nós, no mínimo, uma noção sobre a verdade. Uma noção a pessoa tem. Não pense você que o bandido, o ladrão, o assaltante, o assassino, o traficante, o corrupto, essa gente sabe que está fazendo coisa errada. Mas eles arrumam um argumento para eles mesmos poderem fazer aquilo. Né? Quantas vezes a gente fica sabendo de pessoas que usam droga? Ah, eu uso droga porque minha família não gosta de mim. Ah, eu bebo para esquecer. Esquecer o quê? Ah, porque meu pai não gosta de mim. Tá vendo? Ele está arrumando um motivo para beber. E assim vai. Mas a pessoa sabe, se ela não tivesse pelo menos uma noção, né, sobre a verdade, ela não arrumaria este motivo para se justificar. Agora, como é que a gente sabe? Tem determinadas coisas que são óbvias, né? Essas que eu citei, por exemplo, aqui, são coisas óbvias. Mas como é que a gente sabe com certeza de que aquilo que a gente está pensando vem verdadeiramente de Deus? Eu estou ouvindo Deus ou eu estou ouvindo a mim mesmo? Pior ainda, será que eu estou ouvindo as tentações de Satanás? Porque eu não vou negar para vocês que é difícil, às vezes, a gente distinguir nossas próprias ideias da direção de Deus. E se nossos impulsos vêm do inimigo das nossas almas e não de Deus? A Bíblia diz, é isso que vai formando na pessoa a noção sobre a verdade. A Bíblia diz, por exemplo,
em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, se puder ler, é bom, que a gente precisa, ou que a gente pode, levar cativo todo pensamento. Quer dizer isso? Quer dizer exatamente isso que eu estou falando aqui. Que o seu pensamento deve ser prisioneiro seu. Não de Satã. Quando a gente não tem certeza de onde vem o pensamento, esse pensamento deve estar cativo, deve estar preso, a gente não pode liberar ele. Como é que Deus, de uma maneira geral, por favor, entenda isso. Não, mas eu sei de um caso. Não estamos falando de caso pontual, porque caso pontual, um caso ou outro, a gente precisa tomar conhecimento, né, ver, porque tem muita coisa mentirosa por aí, né? O que tem hoje de mentira, hoje tem mais mentira que verdade, né? Então, de uma maneira geral, Deus fala conosco através da Bíblia. Porque senão não existiria a Bíblia. Não, Deus fala comigo em sonho. Então eu já digo para você, olha, é sobre isso que eu estou falando. Precisa ver se esse sonho seu verdadeiramente vem de Deus ou vem de você mesmo, às vezes. Porque a ciência diz que o sonho é uma forma que nós temos, que o cérebro tem, para fazer com que você continue dormindo. Mas, de uma maneira geral, Deus fala com a gente através da Bíblia. Porque a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, é inspirada, foi preservada por séculos até hoje. Através da palavra de Deus é que a gente é santificado. Está lá João 17:17. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Agora, Deus também pode. Deus pode tudo. Mas nós precisamos ter convicção que aquilo é de Deus, que aquilo não é de Satã e que aquilo pode ser do nosso pensamento. E como é que eu tenho essa convicção? Né? Porque a Bíblia diz o seguinte, em 2 Coríntios 2:12, que Deus também pode nos guiar através de circunstâncias. Deus pode, através de um fato que gera outro fato, ele pode guiar você através desse segundo fato gerado. É uma circunstância. Se Deus quiser falar com a gente, nada vai deter Deus para falar conosco. Agora, nós precisamos ter certeza das coisas, né? Porque quanta gente teve certeza e teve certeza errada. Quantas e quantas pessoas afirmam, Jesus apareceu para mim em sonho. A gente vive ouvindo isso. Você abre o YouTube, tem dezenas de vídeos por dia de pessoas que dizem que viram Jesus no sonho, que Jesus apareceu. E a Bíblia não diz que é assim. Então, nós precisamos ter certeza. A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é a seguinte: orar. Você está com alguma questão? Você está com... ontem eu expus aqui, né? Eu tenho um problema que eu não acho assim
Não achava, porque curiosamente, depois que eu falei isso ontem, eu achei alguma coisa. Olha que interessante. Eu achei alguma coisa. Alguma coisa que já me deu uma luz. Mas a Bíblia diz que a gente precisa orar. A Bíblia diz isso em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Se a gente está em dúvida, confuso sobre alguma coisa, ou não está conseguindo saber se aquilo que está sendo, que vem na nossa mente, ou o que tem se apresentado para a gente vem do Senhor Deus ou não, o bom mesmo é a gente seguir o que Tiago 1,5 fala, que é a gente orar pedindo sabedoria. E é bom a gente orar pedindo sabedoria, mesmo quando a gente não acha que precisa de sabedoria. Imagina quando a gente está confuso, então. Sabedoria, nesse caso, é uma ajuda, uma graça de Deus que nos faça conhecer a sua vontade claramente naquela situação. E a gente precisa ter fé no Senhor quando nós oramos pedindo sabedoria. Ter fé, não a fé. Aliás, faça uma análise aí, meu irmão, minha irmã, se a fé que você tem é em Deus ou é fé na fé. Ah, mas qual é esse negócio de fé na fé? É a pessoa achar que a fé que ela tem resolve tudo. Isso é fé na fé. A fé não resolve nada se ela não for direcionada para Deus. Se a sua fé, se a sua crença, se a sua certeza, a sua verdade não está calcada em que Deus tudo pode, não adianta nada ter fé. É fé na fé. E a fé na fé não serve para nada. Então ore, crendo que para quem você está orando, que é o Senhor Deus, pode te ajudar. E às vezes a oração não é algo assim, como é que eu vou dizer isso? Difícil de falar isso que eu preciso falar. Eu não quero usar qualquer palavra. Às vezes a oração não é você parar e orar. Às vezes a oração é você simplesmente falar. Porque a gente acha que orar é parar. Senhor, Deus. Não é. Oração é tudo que você faz se referindo a Deus. Eu creio que ontem, a hora que eu estava falando, que eu tenho algumas dificuldades e que eu não encontro assim na Bíblia de maneira... Eu tenho um monte de pensamentos. Mas graças a Deus que eu não tomei nenhuma atitude dos meus pensamentos, porque eram errados. Então, às vezes, a oração vem num desabafo, num expor. Porque Deus responde para a gente. Deus não dá para a gente tudo aquilo que a gente deseja. Quando você ora, você precisa ter esse entendimento. Isso é fé em Deus.
Porque a fé na fé diz que tudo que você pede, mas está escrito na Bíblia. Não, mas veja o contexto que aquilo está escrito. Isso é importante. Às vezes Deus não dá as coisas que a gente pede. Ah, mas então é porque eu pedi errado. Exatamente. Aí a resposta de Deus é não. Por que não? Porque Ele sabe do que a gente precisa. E a qualquer momento Ele vai mostrar para a gente o que é melhor. Eu sei, irmãos, não pensa em você. Eu sei. Tem coisas que a gente mal resolveu na vida da gente, não tem? Entende? Eu não sei você, mas eu tenho coisas na minha vida, lá de trás, que não foram bem resolvidas. Ou que eu não resolvi do jeito que eu queria ter resolvido. Não teve. As coisas naquele momento, a minha capacidade intelectual, mental, era aquilo. Então eu entendi que o melhor era fazer aquilo. Eu fiz e hoje eu vejo que não resolvi. E não dá para a gente voltar no tempo. Eu até comentei aqui, quando foi segunda-feira, né? De um artigo que eu tinha lido, né? E o artigo perguntava por que o relógio só marca para frente. Não falei sobre isso? Da seta do tempo. O relógio não marca o dia de ontem, nem o dia 20 de fevereiro o relógio não marca. O relógio marca hoje e vai marcar amanhã. Ele marcou ontem. Então não dá para a gente voltar. E se Deus, na sua oração, disser não, agradeça pela clareza do não. Pastor, mas eu não sei, tem coisa que parece que não resolve. Tem mesmo. Eu não penso que eu vou dizer, não, tudo se resolve. Não. Tem coisas que parece que não se resolvem. Não tem situações que você já falou uma, você já falou duas, você falou três, você mudou o jeito de falar. Eu não sei você, eu sou assim, eu coloco todas as tentativas. Você muda o jeito de falar, você muda o jeito de abordar, mas não adianta nada. Parece que quanto mais você muda, menos resolve. Tem coisas que a gente não consegue resolver. Por quê? Eu não sei. Eu posso imaginar por quê, mas eu não posso dizer por causa disso. Não, eu não sei. Não sei. Não tem na sua vida pessoas que cruzam o seu caminho ou fazem parte da sua vida, que você já falou, já orientou, já ajudou. Não tem. Já disse não. Mas por quê? Não sei. Porque cada pessoa é uma pessoa. Agora faz tempo que eu não ouço isso, viu? Mas eu ouvi muito algo assim. Nossa, meus filhos são tão diferentes, meu Deus, eu criei todos iguais. Mas um é diferente do outro. Mesmo o pai, mesma mãe, mas todo um diferente do outro. Eu ouvia muito isso. Aí eu fui, caramba, o que é isso, né? E eu descobri o que é. E quando alguém fala, agora faz muito tempo que eu não ouço isso, hein? Muito tempo. Mas se alguém fala isso perto de mim, eu explico rapidamente para a pessoa, você está completamente enganado. Mas como que eu estou? Não é o mesmo pai e a mesma mãe. Mas espera aí, o que você está me dizendo? Eu estou dizendo para você
que cada filho seu nasceu numa época, não é verdade? Então você era de um jeito naquela época, de outro jeito quando nasceu o outro filho, de outro jeito ainda quando nasceu o terceiro filho, ou o quarto, ou o quinto. Então não era o mesmo pai, nem a mesma mãe, era a mesma pessoa, mas em épocas, em situações diferentes, em circunstâncias da sua vida diferentes. Talvez quando nasceu o seu primeiro filho, você fosse uma pessoa que estava bem de vida, não sei o quê, né? A educação foi uma, o tratamento foi um. Quando nasceu o segundo filho, já mudou um pouquinho. Você já estudou mais, você aprendeu mais, ou você já tinha uma outra profissão. Então o segundo filho já foi criado diferente, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas pessoas que evoluíram ou regrediram. Quando nasceu o terceiro, o quarto, o quinto, talvez você tivesse desempregado, sem dinheiro, nervoso, irritado, mesmo pai, mesma mãe, circunstâncias diferentes. Então, quando Deus fala não, agradeça o não também, porque Ele falou, foi claro, não. Mas o que eu faço? Siga em frente a partir desse não. Isso aqui é Bíblia que eu estou falando. Isso tudo é Bíblia. Mas isso não é Bíblia triunfalista, sabe? Isso aqui não é o Evangelho que diz que vai dar tudo certo. Não, isso tudo não vai dar tudo certo. Tem coisas que não dão certo. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque Deus sabe que isso não pode dar certo na sua vida e para você. Deus sabe. Mas meu amigo, é assim, minha amiga. Não gosto de chamar ninguém de amigo, amiga, porque vocês todos são irmãos em Cristo, né? Nós somos irmãos. Mas é só um jeito de expressar. Estude a palavra de Deus. Estude. Não quer dizer que você não vai ter dúvida mais. Quer dizer que a resposta virá. Se você não estudar, se você não ler, não meditar, não conversar sobre a Bíblia, porque eu sei que a maioria das pessoas não gostam de conversar sobre a Bíblia. Você começar a falar de Bíblia em algumas rodas, olha, tem gente que levanta, você fica sozinho. Outro já fala assim, vamos mudar de assunto, aí você fica com aquela cara de laranja chupada, sabe? Cara de pastel. A Bíblia precisa ser para nós como um juiz de cada pensamento nosso. Eu quero fazer isso. Então, eu não tenho livre-arbítrio? Tem, claro que tem, óbvio que tem. Deus nos mostra na palavra dele, e o conselho de Deus para nós é para a gente ler, meditar, estudar, conversar, discutir. Não discutir aqui, porque discutir não é sair no tapa, um gritar, não. Discutir é trocar informações. Eu penso assim, você pensa assim, mas o que a Bíblia fala? Isso é discutir, né? A Bíblia diz para a gente fazer isso, para a gente viver bem. Agora cada um faz o que quer, ué. Tem pessoas que acham que para viver bem tem que votar num determinado candidato. Aí eu vou viver bem. Que pena. Que pena. E se você, meu irmão, minha irmã, você é cristão,
E eu imagino, né, que quem está nos acompanhando são cristãos, né? Você tem em você um ser divino com mente, com emoções e com vontade. E este ser divino que está aí com você, que está aqui comigo, é o Espírito Santo de Deus. Ele está sempre conosco. Um dos propósitos, do Espírito Santo é interceder por nós. Romanos 8, 26, 27. E ele tem outros propósitos, claro, estou falando um dos. O Espírito Santo também dá dons. O Espírito Santo não dá dons para pessoas, viu? Ah, meu Deus, como não? Sujeito no entendimento é isso. O Espírito Santo dá dons para beneficiar a igreja, não para beneficiar você, a mim, né? O Espírito Santo não dá dom. Por exemplo, eu estava lendo outro dia de um garotinho, não sei se você leu, um menino, deve ter acho que 10, 11 anos, nem isso, pequititico. Estava lendo, depois eu vi um vídeo, inclusive. Eu não sei que cidade, aqui no Brasil. Eu não sei que eu sei que é Mato Grosso ou Goiás, não tenho certeza. Mas o povo diz que ele tem dom da cura. Então, em frente à casa dele, é aquela fila de pessoas, de dia, de tarde, de noite, para serem curadas. Aí a mãe dele vem, pega ele, coloca ele no portão de grade, coloca ele lá e ele... O Espírito Santo não faz isso. É isso que eu quero que você entenda. Quando alguém tem um dom, e é um dom do Espírito Santo de Deus, este dom não é um dom que vai que vai ser para uma pessoa, para benefício de 1, 2, 20 ou 30 ou 1000 pessoas. Este dom é para beneficiar a igreja. A igreja. E aquele bando de gente que fica lá na frente da casa desse menininho, não fazem parte da igreja. Pastor, você tem certeza? Absoluta, é só você ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 11. Ou eu acredito no que Paulo escreveu, ou eu acredito nas coisas que eu vejo. A Bíblia mesmo diz que o cristão não vive por vistas. Ué, vocês falam uma coisa, acreditam em outra depois? É claro que a gente erra. Não pensa, a gente erra sim. Mesmo quando você vai fazer isso tudo, a gente corre o risco de errar. Porque a gente não é perfeito. A gente erra. Mas a gente não pode errar quando a gente vai exibir o amor, a paz, a alegria para a glória de Deus. Não estou dizendo que você vai ser um bobo alegre, andar o dia inteiro rindo. Deu uma topada, quebrou o dedão do pé, rachou a unha, aquela dor saindo no sangue, o sujeito rindo. Peraí, aí é bobo alegre, para com isso.
Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para as coisas de Deus. Por que você acha? Olha, tá. Abre sua Bíblia aí. Você vai ver que tudo que foi falado aqui se resume. Eu poderia até ter usado esta passagem aqui. 1 João 4:1. Abre aí. Por que você acha que isso está escrito na Bíblia? Isso a gente precisa aprender a fazer, viu? Porque às vezes a solução que vem na mente da gente é essa solução. Ó, está aqui, está resolvido. Prova. Os espíritos. Quem mandou essa solução para você? Foi o Espírito Santo? Ou foi o espírito do mal? Às vezes ela aparece, porque o diabo está aí para enganar mesmo, né? Todas as vezes que a gente provar os espíritos, e o espírito é provado como? Pela Bíblia. E se não for, não tenha nenhum receio de dizer falso. É do capeta, é do cão, é do gramunhão. Tem gente que tem medo. Não, eu não, vou ficar quieto. Isso. Fica quieto. O Espírito Santo de Deus, irmão, nunca vai levar nem eu nem você a satisfazer os desejos pecaminosos da carne. Nunca. Por mais, mas isso é óbvio, pode ser óbvio para o mundo, mas para o Senhor não é. Gálatas 5,16. O Espírito Santo vai sempre nos guiar para a santificação. 1 Pedro 1,2. Quando Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é isso que ele está falando. É sobre isso que eu estou dizendo aqui. Eu poderia ter usado essa passagem também. Porque a gente vive não numa batalha espiritual, tipo essas pessoas dizem que é, né? Não é assim. A nossa batalha espiritual é isso que eu estou colocando aqui. É isso que eu estou apresentando para você. Quem você segue? É uma batalha espiritual. Você segue Deus, você segue Satã, ou você segue os seus pensamentos? Esta é a batalha espiritual. Não é que você queria ir na igreja, Satanás segurou você, colocou uma visita na sua casa. Olha, mesma coisa você falar. Eu vou contar o que aconteceu comigo ontem aqui, rapidinho. Eu cheguei da corrida, tal, fui tomar banho. O que aconteceu? A hora que eu liguei o chuveiro, pá, queimou. A resistência queimou. Olha como é que é. Tem gente que já pensa, então acho que não é para eu tomar banho. Você acha que não é para você tomar banho porque queimou a resistência? Queimou porque queimou. Queimou porque queimou. Você tem que trocar a resistência e tomar o seu banho. O exemplo é meio grosseiro, mas é mais ou menos por aí. Acabou o nosso tempo. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós exaltamos e glorificamos o Senhor por essa orientação que o Senhor nos trouxe hoje, né? Por esse alarme que o Senhor acende em nós através da Tua Palavra, através da proclamação da Tua Palavra. Quem nós estamos seguindo? O Senhor Deus, Satanás, ou os nossos pensamentos? Fala conosco, Senhor, ajuda-nos a buscarmos o Senhor, buscarmos a sabedoria,
para resolvermos todas as questões que nós enfrentamos. Algumas coisas não serão resolvidas. Não adianta. Não serão. Mas continua falando conosco. Esta é minha oração no nome de Cristo Jesus. Amém.